tratando do Evangelho de Jesus, a forma como as criaturas trabalharam ao longo da história, a interpretação da mensagem que o Cristo nos deixou. Porque quando nós nos aproximamos da mensagem de Jesus, isso lá nos tempos recuados do começo do cristianismo, nós vimos naquela mensagem uma notícia profundamente consoladora. Ela era uma notícia de extraordinária beleza, porque ela nos falava da misericórdia de Deus, ela nos falava da imortalidade da alma, ela nos apresentava o amor como solução para as nossas questões, ela nos sinalizava a necessidade de que o homem se integrasse com o seu Criador, a quem a doutrina do Cristo chamava de Pai. Havia muita poesia, havia muita beleza, havia muita doçura, uma perspectiva totalmente nova para a criatura. Então a mensagem de Jesus foi uma mensagem de profundo impacto quando chegou, em virtude desses ingredientes que faziam dela uma mensagem extraordinária, e ela foi tão incrível, mas tão incrível, que nós não conseguimos entender o que de fato ela fosse. Ela é tão bonita, mas ela é tão bonita, tão maravilhosa, ela é tão transformadora, que nós não conseguimos trabalhar de maneira serena os conceitos que o Cristo nos apresentava nessa doutrina despida de rituais, despida de paramentos, despida de sacerdotes, despida de todas as formalidades que até então se via na relação do homem com o Criador. O cristianismo foi apresentado dentro do judaísmo e é uma doutrina extremamente vinculada a esse processo de uma conexão com Deus através de um rito, de uma liturgia que as pessoas precisam executar para que o Criador então nos enxergue e nós consigamos então estabelecer uma conexão. Jesus veio quebrar tudo isso? Sim, Jesus veio quebrar todas essas regras, porque veio dizer que as criaturas poderiam se conectar ao Criador sem nenhum tipo de intermediário, sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum tipo de paramento que muitas vezes nós usávamos. Nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos entender. Então, o que a gente fez? Nós pegamos a mensagem de Jesus, nós vestimos a mensagem dele com uma série de inovações que não estavam na fala do Cristo. Não. Na fala de Jesus não havia rituais, não havia nenhum tipo de liturgia, não havia templos, não havia templos. A doutrina era entregue nos montes, na beira dos poços, não tinha um lugar formal para ela acontecer. Ela acontecia dentro da casa de Pedro, ela acontecia nos jantares com os chamados pecadores, então era uma coisa fantástica. Nós não conseguimos entender a essência da mensagem de Jesus. Então, alguns séculos após a chegada de Jesus à Terra, os seus discípulos, que já eram bastante numerosos por conta dessa empolgação maravilhosa que ela produzia, foram produzindo progressivamente uma espécie de desvio da mensagem original. É verdade. A mensagem de Jesus, que era toda simples, toda pura, toda ligada ao entendimento da criatura humana, foi esquecida. Nós criamos uma forma de apresentar o cristianismo como se ele fosse uma religião dogmática. Não demorou muito tempo e nós já havíamos criado rituais para a própria doutrina de Jesus, que não tinha rituais. Nós criamos a ideia de que as pessoas precisavam mergulhar na água, porque quando elas mergulhassem na água, aí elas seriam uma nova pessoa. Mas qual é a relação prática que existe entre pegar uma pessoa, colocar dentro da água, e quando a pessoa sai de dentro da água, ela mudou? A única razão para isso é um aspecto psicológico, sim, porque quando eu entro na água, que eu me molho, e pensemos naquela região, uma região difícil de água, desértica, e você mergulhar, deixar-se encharcar de água, era um fenômeno tão insólito, tão diferente, que era muito marcante, muito marcante. Então, esse processo acabou produzindo nas pessoas um gosto por esse tipo de prática. E os judeus, eles tinham uma prática parecida. Havia, e tem até hoje, chama-se mikveh. Depois vocês olham na internet para ver. Mikveh, letra M de Maria, letra I, letra K, letra V e letra E de novo. Então, mikveh, ou para alguns, mikvah, depende muito da região do mundo, chamam essa imersão no judaísmo de mikvah ou de mikveh, tanto faz. Mas ela já existia, a prática da imersão, quando o homem estava impuro, mergulhar na água, isso existia. Então, quando o cristianismo surge e tem a ideia do batismo, essa ideia era uma ideia que, embora ela aparentemente fosse nova, ela não era tão nova assim, porque ela pertencia a uma prática judaica. Só que ela era um ritual, né? Era um ritual, ela
Ela funciona bem quando você precisa de um gatilho para a mudança, em que o sacerdote vem e diz assim: quando você mergulhar nessa água, você deixará de ser a pessoa que você é e você se tornará outra pessoa a partir daí. Então, se eu acredito que isso de fato vai ter uma mudança na minha vida, taran, vai funcionar, vai dar certo, desde que a criatura acredite que assim seja. Então, no começo, o cristianismo começou nessa dinâmica a se aproximar de outras doutrinas que eram cheias de rituais. A gente hoje tem uma leitura de cristianismo muito diferente. E foi o que aconteceu. Depois desse período de um cristianismo, ainda que simples, mas com rituais, com algumas práticas exteriores que começou a acontecer logo nos primeiros séculos do cristianismo, nós iremos enfrentar uma segunda onda de mudança. O cristianismo apresenta, depois desse período, uma onda muito forte de transformação que vai se dar a partir do século IV, entrada no século V, mais ou menos, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Aí a coisa mudou muito, porque os rituais se tornaram extremamente intensos. O cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, então todo mundo deveria se converter ao cristianismo, e isso gerou um grave problema. Por que gerou um grave problema? Porque as próprias pessoas que deveriam pregar o cristianismo, os chamados sacerdotes, que nessa época já tinha sacerdote, nem sabiam direito o que é que o cristianismo era. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu nem sei? Que eu nem sei. Como que eu vou instruir alguém numa doutrina que nem eu mesmo conheço? Então, o que aconteceu? E não foi por uma vontade deliberada de realmente importar as coisas. Mas o que aconteceu é que essa proposta de que o cristianismo fosse a religião oficial do Império acabou levando a uma multidão de rituais. Aí o ritual entrou de vez. Aí cânticos, rituais, roupas, paramentos, liturgias, uma série de práticas completamente exteriores aconteceram. E aquela mensagem simples, aquela coisa extremamente natural que era a relação de Jesus com as pessoas, desapareceu. Criamos a figura de um sacerdote que intermediava a relação de Deus com os homens, criamos templos, rituais, cerimônias em que nós iríamos semanalmente para poder ali promover a nossa conexão com Deus. Foi um período que se observou uma transformação muito profunda no cristianismo. Uma transformação que fez com que, de repente, nada mais daquilo que existia existisse mais. O cristianismo se tornou uma doutrina complexa, com muitas práticas litúrgicas. Mas quem dera, meu Deus, quem dera que isso fosse o que de mais grave tenha acontecido. Depois deste segundo período, que é um período litúrgico, um período mais ligado a rituais, quando verdadeiramente o cristianismo vestiu a capa de uma religião formal e se apresentou como se fosse, de fato, uma doutrina, nós teremos uma terceira fase, muito ruim, muito ruim. É a fase em que os cristãos, e mais especificamente os sacerdotes, entendem que é necessário converter os outros, ainda que à força, para que eles creiam na verdade que o cristianismo daquela época apresentava. Estávamos na Idade Média, um período muito difícil de ignorância, de intolerância, e foi uma época muito ruim para o cristianismo. Por quê? Porque surgiram outras religiões nesse período, principalmente o islamismo. O islamismo, a doutrina muçulmana, ela surge com Muhammad, ali pelo século VII, mais ou menos, da era cristã. Então, quando o cristianismo se defronta com a mensagem muçulmana, ocorre um conflito enorme, que vai dar origem a 9 cruzadas diferentes. Num período de aproximadamente 200 anos, que é um período que vai do ano 1095 até o ano... São 196 anos, vão ser as 9 cruzadas. Os cristãos e os muçulmanos, em nome de Deus, cada um do seu jeito, vai para o campo de batalha para matar as pessoas em nome de Jesus. Presta atenção no que está acontecendo. Eu tinha uma mensagem de Jesus extremamente cândida, doce, inclusiva, acolhedora. Mudou. Tornou-se uma religião ainda que simples, mas uma religião que já tinha algumas práticas litúrgicas, singelas, dos primeiros séculos. Depois, uma grande mudança com a entrada do cristianismo na condição de religião oficial do Império. E a partir daí, ele vira uma religião, é a sua terceira fase, uma fase intensa de rituais. E aí vem essa quarta fase, que é uma fase de uma intolerância absurda, em que o cristianismo começa a ser, na verdade, uma doutrina marcada por uma apresentação de um Jesus muito guerreiro, um Jesus violento,
em nome de Jesus, puxava-se a espada e matava-se as pessoas no campo de batalha. Quando foi que Jesus propôs isso? Meu Deus, quando? Esse tipo de situação? Mas a gente conseguiu fazer. E quando a gente fala assim que isso aconteceu, nós não estamos criticando as pessoas do passado, de forma alguma. Nós estamos falando de nós próprios. Porque quem promoveu esse processo de distorção da mensagem cristã não foram outros espíritos, fomos nós próprios. Exatamente pelo fato de termos sido nós próprios que produzimos essa distorção, hoje nós estamos envolvidos num processo de tentativa de correção dessa distorção que nós mesmos fizemos no passado. Então não é, este momento não é um momento de crítica de outras religiões, absolutamente. É um momento de reflexão de quem nós somos. É um momento de apresentação diante de nós próprios do que foi que nós mesmos fizemos em outras existências corporais, nas quais nós manchamos as nossas mãos de sangue, nas quais nós, em nome de Jesus, perseguimos os muçulmanos. Abrimos espaço para uma ferida que está aberta até hoje, que é a compreensão de que os cristãos são como que inimigos da doutrina muçulmana. Isso produziu muita dor, era muita perseguição, era uma coisa extremamente dolorosa. Mas se nós tivéssemos ficado somente nesse estágio de equívoco, ainda assim nós não teríamos chegado ao ponto seguinte, que é um quinto estágio que a gente vai ter dentro desse processo. Para quem já se perdeu, o primeiro estágio é um cristianismo puro, o segundo estágio é um cristianismo simples, mas com algum ritual, o terceiro estágio é o início do cristianismo como religião oficial, o quarto estágio é esse estágio aonde nós nos defrontamos com a apresentação de um Jesus guerreiro, de um Jesus que comanda exércitos, que tira espada. Um grande equívoco que nós cometemos. Mas na sequência da história, o cristianismo vai experimentar uma nova mudança. Uma nova mudança. Qual é a mudança que ele vai enfrentar? Porque nessa primeira fase da chamada Baixa Idade Média, a luta é com os muçulmanos. O problema é lá, a guerra lá com os muçulmanos. Mas quando a gente atravessa as cruzadas, nós enfrentamos uma coisa ainda pior do que essa. Sei que pode existir pior, né? O cristianismo se volta contra ele mesmo. Nós transformamos o cristianismo em uma doutrina de intolerância. Cara, isso é uma coisa sem sentido nenhum. Se o cristianismo era a inclusão das prostitutas, de Zaqueu, dos publicanos, dos samaritanos, quando nós chegamos nessa fase, que seria então a chamada quinta fase do cristianismo, nessa quinta fase, meu Deus do céu, é quando eclode um fenômeno muito doloroso dentro do cristianismo chamado Inquisição. Nós passamos a perseguir as pessoas que nem são muçulmanas, elas estão dentro do cristianismo. Os próprios cristãos torturam cristãos. Nós criamos calabouços, instrumentos de tortura. Eu tive uma vez uma viagem que eu fui ao Rio de Janeiro e estava exposto num museu lá perto 18 instrumentos de tortura da Idade Média, da Inquisição. Eu fui visitar. É inadmissível, gente, que a gente tenha criado aquilo na cabeça de quem, né? Não, tem coisa, uma cadeira cheia de prego para a pessoa sentar. Cara. E assim, aquilo não é balela, aquilo aconteceu. As pessoas foram torturadas, foram mortas, se produziu muito sofrimento. E às vezes, sem que a pessoa tivesse feito absolutamente nada. E mesmo que tivesse feito, não existe justificativa para que a religião desfraude uma bandeira para matar pessoas. Não tem o menor sentido. Mas nós fizemos esse processo de distorção do cristianismo. Então, não foi pouco tempo, foi um tempo bastante largo, não foi uma cidade, foi a Europa inteira. Então, veja como é perturbação. É durante muitos séculos, e durante uma região muito grande. Então, foram milhares de pessoas atingidas por isso, e as pessoas eram entendidas como hereges, elas eram queimadas em praça pública, e a população ia assistir. As pessoas eram amarradas num poste, e seus corpos eram queimados na praça pública. Mas por quê? Por conta, às vezes, de denúncias anônimas. Nós fizemos tortura nos calabouços, quebramos as pessoas, cegamos, torturamos, mutilamos, em nome daquilo que a gente entendia que era o certo. Ou seja, surpreendentemente, a doutrina de Jesus, que era uma doutrina de puro amor, se converteu numa doutrina de puro ódio. É uma coisa extremamente surpreendente o que a gente observa nesse período da história. E aí, esse processo de opressão é tão grande que vai chegar um momento em que essa panela de expressão ela vai explodir. Haverá um momento em que a sociedade não vai suportar mais essa perseguição que a religião promovia, não só sobre os aspectos religiosos, mas perseguia cientistas, perseguia filósofos, perseguia pensadores.
E aí nós vamos entender de maneira clara por que a nossa humanidade, a partir do século XIX, passou a ter horror da religião. A razão pela qual nós temos um movimento a partir do século XIX de absoluta rejeição de tudo que diz respeito ao espiritual é o ranço que a humanidade tem daquilo que o próprio cristianismo fez. Então, veja, é um período muito ruim, porque é muito tempo de perseguição. Então, depois desse período bastante interessante de divulgação que o cristianismo teve nos primeiros séculos, vai se seguir mais de um milênio de equívoco. Então, quando chega no século XIX, há uma ruptura absoluta. E os homens não querem mais saber de nada daquilo que possa ser espiritual. É a sexta fase. A sexta fase é a fase da negação absoluta de tudo aquilo que é espiritual. É a primeira vez na história da humanidade que nós teremos uma sociedade que tenta viver sem Deus. Nunca tivemos um povo que tenha vivido sem religião. É a primeira vez, depois da Revolução Francesa, 1789, e a entrada no século XIX, em que, em função de todo o ocorrido, a humanidade diz: eu não quero mais isso. E aí cria-se um conceito muito errado, que o cristianismo é intolerante, que o cristianismo é um atraso. Então, nesta sexta fase, é a fase da absoluta negação, em que a tentativa do homem é de se apartar de Deus e construir uma sociedade absolutamente divorciada de tudo aquilo que diga respeito à religião. Essa leitura ela é importante para que a gente entenda por que atualmente na humanidade existe tanta aversão ao que é religioso. É o medo daquilo que a religião já produziu no passado. É o receio de que, se a gente permitir, a religião toma assento e passa a ditar normas e passa a perseguir pessoas. Só que nós cometemos um outro equívoco nessa sexta fase, é de perseguir a religião. É uma coisa bem esquizofrênica, né? Porque a religião perseguia os que eram diferentes. Aí agora os que eram diferentes perseguem a religião. Quando é que isso vai acabar, pelo amor de Deus? A gente precisa parar com isso. Vamos reencontrar o caminho. E dentro dessa perspectiva, é preciso que a gente faça as pazes com o nosso eu e permita uma leitura crítica e sensata daquilo que as religiões propõem. E aí, se a gente for voltar ao cristianismo, não o cristianismo, o movimento cristão do século XIV, do século XV, não a prática dos homens em relação ao cristianismo, esquece isso. Volta para a mensagem cristã original. Vamos lembrar aquilo que Jesus falou. E a gente vai perceber que nós precisávamos de uma retomada de tudo isso. Nós precisávamos de uma reorganização de conhecimentos, porque o cristianismo as religiões, assim como as centelhas e os orbes, estão em processo de aperfeiçoamento constante. Sim, tudo no universo está em processo de aprimoramento. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que o cristianismo promoveu um processo de mudança da sua base, e para que a gente entenda, a gente tem que voltar esse cristianismo para o ponto dele inicial, como ele era. O que Jesus propunha? Esquece tudo o que o homem colocou. É como se, de repente, a mensagem de Jesus estivesse aqui e sobre ela tivesse várias camadas e eu não conseguisse mais nem acessar o conhecimento que está no cerne do cristianismo. E é esse o sentido que fez com que a humanidade experimentasse um sofrimento que ela nunca viu antes. Na época atual, nosso momento, nos nossos dias atuais, a humanidade está tentando viver sem Deus. A quantidade de pessoas que não creem em nada de espiritual é muito grande. Há um crescimento do ateísmo no mundo de maneira absurda. E por que o ateísmo cresce? O ateísmo cresce porque as pessoas têm medo do dogmatismo da religião. Têm medo da intolerância que os religiosos possuem. E para que a humanidade não volte a experimentar um novo cenário como aquele que experimentou, tranca-se todas as portas. Só que o que aconteceu? As religiões, realmente, elas podem ter equívocos, é verdade. E os homens podem até viver sem religião. Sim, isso é verdade, pode. Mas os homens não vivem sem espiritualidade. Para ter espiritualidade, eu não preciso ter religião. E eu posso ter religião e não ter espiritualidade. Sabe aquelas pessoas que têm uma religião, mas elas conspiram, planejam, fazem uma série de coisas perversas para tentarem justificar as coisas que elas têm religiosamente, procuram fazer com que os interesses das suas religiões sejam acima dos interesses religiosos. Não, porque se a gente fizer isso, a gente vai ter mais espaço. É mais uma discussão de ego, mais uma discussão de estratégia, de como vencer os outros, do que de mudança interior. Então eu posso realmente ter religião e não ter espiritualidade. Mas eu também posso ter espiritualidade e não ter religião. Basta que eu me conecte ao divino, me conecte ao sagrado, promova um processo de reconexão da minha vida com os valores espirituais que nós precisamos viver. E foi exatamente esse processo que aconteceu
O homem, ao se afastar de Deus, ele trancou as portas, ficou dentro da sala com fome, porque a comida espiritual que vem da espiritualidade do homem não foi passada. Então, o que acabou acontecendo é que nós experimentamos um processo de fome espiritual, porque nos trancamos do lado de dentro, sem acessar o que estava lá fora. Creio que a grande lição do futuro será a fraternidade universal. E os espíritos, se a vivenciarem, já terão incorporado em si todos os valores morais e as leis divinas universais. Mas se eu pudesse, se você me permitisse, eu diria assim, eu tiraria esse todos, sabe? Eu diria assim, creio que a grande religião do futuro será a fraternidade universal. E os espíritos que vivenciarem já terão incorporado em si valores morais e as leis divinas universais, porque a gente não vai conseguir tudo. O próximo estágio é só descobrir que a gente precisa disso. Não precisa ser tudo, porque da regeneração não é tudo, é só eu descobrir, eu preciso disso para estar em paz. Então, a sexta etapa desse nosso processo de crescimento espiritual foi essa ruptura que a gente fez e que nos gerou essa fome miserável que nós nos encontramos hoje, em que as pessoas estão angustiadas por um propósito de vida. Então, aumentou a depressão, aumentou a ansiedade, aumentaram vários transtornos. Nós tivemos a ampliação da ideação suicida, processos de vazio existencial. Meu Deus, muitas dores passaram a fazer parte da nossa sociedade exatamente pelo afastar disso. Às vezes as pessoas dizem assim, mas não é verdade que o mundo está materialista, não. Isso não é verdade. As igrejas estão cheias de gente. Você passa nas igrejas, está lotado, uma multidão de gente. Aí você para e pergunta, mas os que estão ali dentro estão procurando o quê? Eles estão procurando os bens do céu ou estão procurando os bens da terra? Porque se eles estiverem procurando os bens do céu, sim, eles são espiritualistas. Mas se eles estiverem ali em busca dos bens da terra, então é uma religião materialista. Então a gente acabou materializando a religião ao invés de procurar a espiritualização daquilo que nós deveríamos buscar. Ou seja, ao invés de usar a religião para me espiritualizar, eu estou indo em busca de Deus para que Ele me entregue os bens da terra. E isso é um problema que a gente tem hoje. Isso é muito grave, vazio existencial. Assim vive parte da sociedade nos dias atuais. Sim, é verdade. Nós estamos vivendo isso. Vivendo esse vazio existencial, essa angústia. Por que aumenta as taxas de suicídio? Porque as pessoas não sabem porque vivem. Porque existe um aumento da ansiedade. Porque eu preciso ter todo o dinheiro que o mundo pode me dar. Por que aumenta a depressão? Porque as pessoas não se conformam com a realidade que têm. Ainda estamos muito ligadas ao materialismo. E é verdade, é verdade. Nós ainda temos, mesmo com os conhecimentos espirituais que a gente tem, mesmo com tudo isso, nós ainda ficamos muito felizes com os bens da terra. Nós ainda temos um prazer enorme no uso fruto dos bens. E as pessoas contam, você nem imagina, olha como Deus foi maravilhoso na nossa vida. Aí conta uma vitória material. Tudo bem, é bacana, né? Você ter as coisas materiais, é legal. Mas eu não posso fazer com que a minha vida seja isso. Que esse seja o objetivo da minha vida. E eu pego aqui, para justificar o que eu estou dizendo, o Livro dos Espíritos, questão 738A. O Livro dos Espíritos, que está dentro da lei de destruição, no tópico flagelo destruidor, que não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje. Mas na resposta dessa pergunta, que é longa, eu vou ler só um pedacinho, os Espíritos dizem assim, abre aspas para os Espíritos, os Espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real. Então, qual é o mundo real? O mundo real é o mundo dos Espíritos. Se o mundo real é o mundo dos Espíritos, então o mundo material não é o mundo real. Ok? Sim, é verdade, isso está na questão 85 também. Eu estou lendo a 338A, mas na questão 85 isso também é dito. É que pergunta, dentre os dois, qual é o mais importante? O mundo material ou o mundo espiritual? E aí, os espíritos dizem o mundo espiritual, porque ele preexiste a tudo. Preexiste e sobrevive a tudo. Seguindo aqui no texto, os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Uau, 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 meu Deus do céu, olha só. Se os espíritos são os verdadeiros filhos de Deus e objeto da sua solicitude, a quem Deus quer entregar a felicidade? Aos homens ou aos espíritos? Nós estamos achando que o objeto da solicitude de Deus somos nós, os encarnados, não somos. O objetivo da solicitude de Deus são os espíritos que nós somos. A felicidade que ele está interessado é na felicidade espiritual, não é na felicidade material. Mas nós ainda estamos interessados nos cultos religiosos que nos entregam os bens da terra, que nos facilitam a riqueza material, que nos abrem as portas para a fartura material em detrimento da pobreza espiritual. Se eu fosse aqui pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 24, uma mensagem assinada por
Delfina de Girardin, chamada A Desgraça Real, a gente veria a inversão de tudo aquilo que a gente crê até hoje, porque nesta mensagem do item 24, A Desgraça Real, Delfina de Girardin vai dizer para nós o que é a verdadeira felicidade e o que é a verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça são as coisas que anestesiam a nossa consciência e fazem a gente achar: nossa, Deus está comigo porque eu estou rico, estou famoso. Às vezes é um instrumento de queda. Se o objetivo de Deus é a felicidade dos espíritos, temos que pensar se é bom para o espírito viver na abastança, na abundância, viver de maneira que ele tenha toda a sua saciedade. E aí eu voltaria no Livro dos Espíritos, a questão 943 da obra básica, quando Kardec pergunta aos espíritos se existe algum motivo para as pessoas terem desinteresse pela vida. Então, o que a gente vai ver aqui? Questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo que o justifiquem? E a resposta diz: ociosidade, falta de fé e saciedade. Cara, se eu tiver saciado com tudo que eu quero, me dá um fastio de viver sempre aqui que eu vivo. Então, a ociosidade, que é eu não ter nada para fazer, porque nem nada me interessa. A falta de fé, que acontece quando a gente se afasta de Deus. E a saciedade é o prato cheio para o processo de tristeza da criatura. A gente tem que correr atrás das coisas, tem que ter desafio, nós temos que ter sonhos. Então eu tenho atividade para fazer. E aí, olha, nós temos que realizar isso, a gente vai melhorar. Vamos fazer isso na nossa casa espírita, no meu lar, no meu trabalho, na minha faculdade. Sei lá, eu tenho que ter sonhos. Victor Frankl dizia: se você não tiver sonhos, você vai morrer. Você tem que ter sonhos, você tem que sonhar, você tem que idealizar coisas. Mas a nossa sociedade, distante de Deus, meu Pai, como nós estamos doentes. Uma saciedade que leva à preguiça. Eu tenho tudo, gente. Tenho controle remoto, só faço mudar o canal. Tem uma desmotivação danada, porque não tem que correr atrás de mais nada, tudo na mão. Então, isso gera vazio existencial. Nossa sociedade está muito iludida, porque como ela arrancou Deus de dentro dela, nós trouxemos todos os aspectos de felicidade para a vida terrena. Por isso que as pessoas querem um corpo perfeito na academia, estão se esticando o tempo todo, fazendo todo tipo de cirurgia para ver se fica melhor. Eu tenho aqui em casa um modelo que eu estou me baseando para ver se eu melhoro a minha aparência física. Este é o modelo que eu devo utilizar para as minhas cirurgias plásticas. Meu sonho é ficar bem parecidinho com ele. Por quê? Para ver se eu melhoro a minha aparência. Então, a gente às vezes está extremamente voltado para as coisas materiais, corpo perfeito, marido perfeito, casa perfeita, tudo perfeito. Meu Deus! E o que sobra da minha vida? O que sobra das coisas espirituais? Mas por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque nós temos medo daquilo que a religião praticou conosco no passado. É por isso que a doutrina espírita ela é tão importante. Por que a doutrina espírita é importante? Porque ela veio soprar de cima da mensagem de Jesus todas as camadas que haviam criado. Vamos olhar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Já viram aqui esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo? Qual é o ritual que ele recomenda aqui? Vocês já viram o ritual? Pois é, não tem ritual. E qual é o templo que ele diz que a gente tem que ir para se conectar a Deus? E também não tem, também não tem. E quais são as falas? Quais são os ensinamentos que esse livro traz para nós? Exatamente as falas de Jesus, tirando as camadas de rituais, de paramentos, liturgias, de crenças, de ideologias que foram concebidas sobre a mensagem original de Jesus, resgatando sua fala, que tem que amar o próximo, tem que perdoar o inimigo, que tem que amar aos outros, que precisamos dividir, partilhar, que temos que nos conectar a Deus, que temos que desenvolver as virtudes. Nossa, é como se fosse uma volta ao cristianismo da primeira etapa. É como se nós voltássemos, de fato, a rever Jesus, aquele do começo da história. Aquele da primeira dessas 7 fases que o cristianismo passou. O Jesus simples, que sentava com os pecadores, que não tinha palavras de condenação, mas apresentava a misericórdia de Deus para todos nós. Esse é o Jesus que a doutrina espírita nos traz. Esse é o grande ponto que a gente tem. O nosso tema de hoje é o Evangelho e os dias atuais. E nos dias atuais, o Evangelho precisa ser retomado para as nossas vidas, porque ele está morto, nós estamos cansados de sofrimento, cansados de ansiedade, cansados de dores. E por isso, nós temos uma obra que Joana de Ângeles nos entregou em 1989, uma obra aqui, Jesus e Atualidade. O que ele tenta apresentar nessa obra? O que a autora espiritual traz para nós? Qual é o grande mote dessa obra?
É mostrar o quanto Jesus é útil para o momento atual que nós estamos vivendo. Mas não é o evangelho que a gente está acostumado a ver, cheio de rituais, cheio de liturgias. Não é esse. É Jesus. Então, aqui, o título nos reapresenta, não é o evangelho, ele nos reapresenta Jesus, a mensagem do Cristo para o momento atual que nós vivemos. E, por exemplo, nós temos hoje uma grande quantidade de pessoas vivendo ansiedade, desespero, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, uma série de problemas. E aí você diz assim, puxa vida, será que Jesus tem alguma coisa? Acho que não, né? Porque naquela época nem tinha ansiedade. A ansiedade é no tempos modernos, mas não é verdade, está no Evangelho. Jesus disse assim, não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não vos afligeis pelo que haveis de comer, ou que haveis de beber, ou que haveis de vestir. Percebe que ele estava deixando a mensagem para a ansiedade numa época recuada de 2000 anos atrás, meu Deus. Então, a mensagem do Cristo, ela é uma mensagem para a atualidade. Ela não é uma mensagem passadista. É aquele negócio de Jesus, aquelas falas. Não, isso aí é ritual. Esquece os rituais. Esquece as palavras que foram usadas para rituais. Esquece isso. Pega os ensinamentos. Mas tem muita gente com depressão. Depressão ele não alcançou, porque eu nem falava em depressão, mas ele falou. Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E como é que o Cristo alivia as pessoas dos seus processos de dor? E a gente fica pensando assim, ele deve ter uma varinha tipo a do Harry Potter, que ele bate na cabeça da pessoa, a pessoa fica boa. Não. Como que ele diz? Vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Vai aliviar como, pelo amor de Deus? Vai aliviar como? Eu não tenho como pagar minha conta. Vai me aliviar como? Porque a proposta de Jesus é que a gente solte os pesos que a gente carrega. É o peso da mágoa, o peso do ódio, o peso do desejo de vingança, o peso da vergonha, o peso de nós não conseguirmos ser quem gostaríamos de ser. Aceita o lado sombra que você tem. Faz as pazes com o seu passado. Não insista em querer que o outro seja aquilo que ele não pode ser. Aceita a vida como é. Então a proposta de Jesus é, se o outro te pede a ir 1 milha, vai com ele 2. Ele pediu a capa, dá também a túnica. Deixa que leve. Te liberta desses pesos. Para de reclamar, para de brigar, para de criar confusão com as pessoas. Aceita a vida como ela é, que ela vai ficar mais leve. Mas Jesus não tinha uma proposta para a violência que a gente vive hoje. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Mas se eu fizer isso, eles vão me matar. E daí? Eu sou imortal. É a grande descoberta. Eu sou um espírito imortal. O que faz a gente ter muito medo? É que eu tenho medo da morte, como se a gente fosse morrer, né? Quando eu entender que eu sou uma alma imortal e que nada pode me destruir, muito do medo que eu tenho desaparece. Nós precisamos nos aproximar da palavra de Jesus, não pelo sentido teológico que ela tem, não. Porque todas as fases anteriores foram todas elas fases teológicas. É um Jesus teológico, porque é um Jesus sempre conectado com religião. Todas as propostas. Seja o Jesus do início, é uma proposta teológica. Seja o Jesus dos primeiros anos do cristianismo, é teológico. Seja o Jesus que se apresentou depois que ele virou religião oficial, é teológico. Seja o Jesus que iniciou um processo de perseguição aos muçulmanos, é teológico. Seja o Jesus que foi apresentado na Inquisição, é teológico. Seja o Jesus que foi perseguido no século XIX, é também teológico. A proposta para que ele, na atualidade, exerça um papel transformador é que ele deixe de ter essa face teológica. Não é mais tempo de apreciar Jesus como se ele fosse um líder religioso, com as mãozinhas estendidas assim, um coraçãozinho que irradia. Não, esse é um Jesus muito teológico. Nós precisamos perceber a nova proposta que a série psicológica de Joana de Ângeles nos traz, e que é uma série muito consentânea com tudo que o Evangelho do Espiritismo nos coloca, que é apresentar Jesus não como um Deus, nem como um ser divino, nem como alguém que seja, na verdade, um guru. Não. Ele não é para ser apresentado mais com a leitura religiosa. A proposta é que ele seja visto agora como o terapeuta divino. Olha como isso é importante. Olha como é importante. Eu dizer para você assim, não faz essa leitura assim de Jesus teológico. Convivo com pessoas que só falam coisas negativas. Tem medo do futuro devido às notícias que escutam. Escuto e fico pensando, Jesus está no leme, tenho esperança de dias melhores. Sem dúvida. Mas o materialismo, ele tem uma tendência pessimista. Eu não posso dizer assim que
todo mundo que é materialista é pessimista. Não. Mas se você pegar uma apanhada, assim, pegar 1000 pessoas materialistas e perguntar para onde você acha que a Terra vai? Deixa eu dizer que ela vai piorar. A quase totalidade, se não a totalidade deles, vai dizer que a Terra vai para um local que hoje está ruim e vai ficar pior amanhã. E os espiritualistas, o que dizem? Que a Terra vai melhorar. O materialismo, ele tem no seu íntimo uma proposta extremamente negativa, pessimista. E a proposta que a série psicológica de Joana traz, que vem ofertar exatamente essa conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, é um Jesus que nos ensina, que diz assim, não vai por esse caminho, vai por aquele que é melhor. Então, as palavras de Jesus, elas deixam de ser coisas para a gente compartilhar no WhatsApp. Ah, linda essa frase, vou compartilhar. Não é para compartilhar, é para viver, cara. É para sentir isso, é para você fazer disso o seu roteiro de vida. De uma maneira mais prática, eu poderia dizer, escolher Jesus para ser o seu mestre. Não é um divino mestre, ser o meu terapeuta, a pessoa com quem eu me aconselho. E eu digo, mestre, estou com muita dificuldade na minha casa, muito problema. O que você tem para me dizer? E lê as palavras que ele tem. Então ele vem apresentar para nós, aí sim, ele vem oferecer para a gente um grande processo de mudança para as nossas vidas. Toda a série psicológica, ela traz como proposta uma reapresentação de Jesus como o terapeuta divino das nossas almas, o libertador dos nossos corações. Às vezes as pessoas dizem assim, mas por que o primeiro livro da série psicológica é Jesus e a Realidade? Por que o primeiro livro da série psicológica não é esse bonitão aqui, O Homem Integral, que é um livro muito mais voltado para uma análise psicológica? É porque este livro, na verdade, é para que a gente conheça quem é o terapeuta que vai cuidar de nós. Esse é o cartão de visita do terapeuta que vai nos tratar. Todas as outras obras vão trançar Jesus o tempo todo. Essa frase não é minha, não. Ela é de Alcione, na obra Renúncia, que ela diz, Jesus não é para ser apenas conhecido. Ele tem que ser conhecido, estudado, vivido, sentido e vivido. Então é isso mesmo. Tem que ser incorporado nas nossas vidas. Aí vai fazer sentido. Aí sim, a gente vai ver. E nos dias atuais, nós não temos outra alternativa. Assim, não quero ser fatalista, mas os dias que a gente está vivendo, você se defrontar com esse mar de desequilíbrio que a gente tem, sem a mensagem de Jesus, é muito difícil. Ele é uma condição inarredável para os dias atuais. Não Jesus teológico, mas Jesus terapeuta. Esse que eu estudo para viver. Porque é esse que vai fazer com que eu consiga me defrontar com os dramas da atualidade. Existem inúmeros dramas. É um Jesus para o nosso dia a dia perfeito. Jesus para o nosso dia a dia, para a vida cotidiana, para a relação dentro de casa, para a relação no meu trabalho. Não é para eu, num final de semana, eu viver uma experiência num culto religioso e voltar para... Não é isso. É para que ele faça, de maneira muito serena, a presença de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Esse é o objetivo que a gente tem para viver. Então, que a gente aproveite essas oportunidades que a doutrina espírita está nos dando de sermos reapresentados para Jesus e façamos uma ressignificação do que ele é nas nossas vidas, não esquecendo de agradecer a Deus, nosso soberano Senhor, pelas oportunidades maravilhosas que ele tem nos ofertado, a fim de que os nossos corações possam se transformar a partir das lições maravilhosas que o Espiritismo nos faculta. Assim, Senhor, nós te agradecemos penhoradamente todas as oportunidades que nos tens concedido nesta existência, para que aprendamos a cicatrizar as nossas feridas e a reanalisar as nossas vidas pelos olhos do Espírito. Concede-nos assim, ó Senhor, o dom de retornarmos aos nossos lares, com a capacidade de observarmos as nossas vidas de maneira totalmente diferente. Deixa que olhemos os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos cônjuges, filhos e netos, como espíritos imortais que gravitam em torno de nós, e exerçamos de maneira serena, sem obrigatoriedades, mas de maneira cheia de amor, a proposta de Jesus, e muitas vezes até sem a necessidade de tocarmos em seu nome, mas ensinarmos a sermos bons, a sermos fraternos, a sermos capazes de construirmos uma sociedade melhor. E para aqueles que conosco convivem e que já conseguem de alguma forma perceber Jesus, apresentemos Jesus para os nossos familiares. Apresentemos Jesus de maneira clara, límpida, serena, como o hóspede divino dos nossos lares. Aquele que ouve todas as conversas, que vive no nosso lar e que participa das nossas vidas. Nós te rogamos, Senhor, que tu nos abençoes, que tu nos protejas para que consigamos aproveitar essas oportunidades e que os nossos lares, iluminados pela proposta do terapeuta divino, possam se banhar de luz, da luz espiritual do entendimento da vida, a fim de que as nossas almas encontrem novos propósitos para viver, quebrando as algemas com as quais nós mesmos nos prendemos no passado e alçando o voo de maneira definitiva para a felicidade legítima que tu desejas nos entregar e que nós ainda insistimos em não receber. Envolve-nos assim a todos, Senhor. Abençoa-nos neste propósito de aprender para sermos mais úteis e que as tuas bênçãos estejam sobre nós.